O aumento da inflação e do desemprego vem causando inadimplência entre os consumidores brasileiros. Segundo os dados da Serasa Experian, o registro de inadimplentes no primeiro semestre do ano aumentou 16,4% em relação ao ano passado. A alta, ela já é considerada o pior resultado dos últimos 3 anos. Para falar sobre os dados e como o varejo está lidando com a situação, fomos entrevistar o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Gustavo Schifino. Estamos aqui na CDL, onde vamos conversar com Gustavo Schifino sobre um assunto que está tirando o sono dos brasileiros. Mais de 50% da população brasileira está com seu nome negativado ou inscrito no SPC, Serasa. Como o varejo tem reagido a essa situação, Guga? O varejo está, obviamente, muito preocupado, né? O momento econômico demanda especial cautela e, efetivamente, o número de inadimplentes ele é bastante amplo e o varejo está disposto, como sempre, e é muito ágil no balcão isso, a ser mais tolerante, principalmente nas propostas de receber. Então, qualquer empresa ou pessoa que tenha um ativo para ser recebido, que está inadimplente, deve ser muito tolerante, deve ajudar o devedor, né? Repactuar, reparcelar, diminuir encargos, porque efetivamente é o momento de um ajudar o outro. Agora, em relação às empresas que o sistema bancário que concede crédito em cima dessas análises de birô de crédito, do SCPC e dos órgãos relacionados, essas pessoas vão ter dificuldade porque é uma coisa muito mecânica, né? Quando a inadimplência sobe, também a régua de análise sobe, porque os bancos não ficam com esse prejuízo. Então eles dificultam a concessão de crédito, tanto de crédito destinado para varejo quanto crédito destinado a algum financiamento. Está mais difícil de tomar esses recursos no sistema bancário. Então nas duas pontas é difícil. Aquele que é mais flexível é o varejo, que é mais tolerante a isso, analisa efetivamente para aquele cliente está devendo e se pode continuar vendendo a crédito, porque a gente precisa também dessa venda. Essa é uma questão importante, até porque a pessoa, o consumidor, ele não vai deixar de consumir certos produtos e serviços. Tem outro aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar, que muitas pessoas elas estão pedindo crédito emprestado para parente, para amigo. Isso tem ocorrido no comércio? Tem, a gente recomenda, né, que o crédito consignado, esses que se tome muito cuidado, né? Aqui na entidade é muito comum chegarem pessoas, não, mas o devedor não sou eu, é o meu neto, é o meu filho, é a minha filha, né? E não adianta, né? Uma vez que tu assinou ali por ele, tu acaba sendo responsável por aquela compra, a ideia é essa mesmo. Então tem que ficar muito atento, a gente não recomenda, não é o momento de se emprestar nome, né, que é uma coisa que a gente sabe que na sociedade acontece. É uma prática corriqueira. Outra coisa que eu acho importante, claro, essa questão do idoso, principalmente, tem aquele neto, aquele filho, pai, tira um empréstimo para mim, estou precisando. Ficar atento, principalmente esse consignado. E essa pessoa que pega esse empréstimo, que usa o nome, digamos, do parente, do amigo, ela continua realizando compras. Então, ou seja, eu acho que é um passo que a gente tem que prestar muita atenção, porque se a pessoa já está inadimplente, ela ainda vai se comprometer com mais uma responsabilidade. Se já está com problema no seu cadastro, utilizar o de outro não faz muito sentido, né? Teria que olhar isso, o que está acontecendo. E ao passo que também tem que ser tolerante, né? Acho que quem tem a recomendação desses 50%, né, que você está no início, que estão com algum tipo de restrição, é o momento desses que estão com restrição de procurarem os credores, para voltarem a ter crédito, porque às vezes a pessoa está devendo 100, 200, 500, R$1.000 e está no SCPC, está com o nome restrito, ela vai lá, liquida isso e consegue ter um fôlego, consegue respirar por mais tempo, reorganizar. Às vezes a pessoa tem lá um compromisso de R$1.000, R$2.000 de encargos, e é o momento de ele negociar isso, baixar pela metade, até para ficar limpo e até para poder navegar nesse momento de turbulência, até para chegar na outra margem. Porque retirar as pessoas do consumo não é uma coisa boa para ninguém, né? Então, repactuar, dar fôlego
e ela reorganizar. Agora não adianta, se a pessoa teve 30% de queda na sua renda, no seu salário, nos seus proventos, ela tem que reduzir o consumo na mesma proporção. O consumo tem que ser consciente. Se a pessoa for manter o consumo que tinha quando tinha uma receita maior, aí não é bom para ninguém, nem para quem vende, nem para o mercado. Então o que a gente recomenda é o consumo consciente. O que a gente recomenda nesse momento é para o devedor procurar o credor, reequacionar, alongar, né? Tem uma dívida que terminaria daqui 2 anos, passa para terminar daqui 4 anos, diminui o que ela representa no teu orçamento para tu te manter, e aí não gasta mais do que tu ganha, não tem como, né? Esse é o ponto-chave, aí que tá, eu acho que é o momento, nós consumidores, até o próprio varejo, de se reorganizar, de se readaptar a esse momento atual econômico que a gente está vivendo. Não adianta tentar seguir o mesmo padrão que a gente tinha se a situação mudou. A situação mudou, é outra. A dificuldade está aí, a gente não pode botar no olhos e achar que não existe nada, tá tudo bem, vai melhorar. Claro, a confiança a gente tem, mas quando vai melhorar? Exatamente. A realidade de fazer mais com menos, né? E por quanto fazer milagre. Fazer milagre, né? Todo o consumo tem que ser repensado, né? Tem que ser mais sustentável, não tem jeito. E a pergunta de até quando vai esse momento é uma pergunta de $1 milhão, né? Ninguém sabe exatamente quanto vai. Eu achei que tu ia me dar uma luz aqui, eu ia sair mais esperançosa hoje daqui. Não. Existem alguns movimentos que precisam acontecer para que o empresário volte a ter esperança. Porque como a gente vive num governo, né, que ele dos 50 anos de governo, ele durante 47 gastou mais do que arrecadou, então ele está numa situação de inadimplência muito grande no nosso estado. E aí a tendência natural do governo é ampliar o arroxo, né, que é ampliar a cobrança de tributos para fazer frente a essa despesa. Num estado que tem para cada uma pessoa nativa 1,4 aposentados, é um desafio adicional, porque não demite aposentados. Então realmente a banda, e mesmo assim o Estado tem que cortar muito para não precisar aumentar o tributo, porque na hora, cada centavo de tributo que é aumentado e o consumidor final não percebe, porque ele pensa que quando está comprando o pão francês, está pagando o pão francês, mas ali dentro tem o tributo, é um valor que ele vai deixar de consumir, porque os produtos vão aumentar. Se a alíquota do CMS aumentar, vai aumentar, né, o preço no balcão. E aí a pessoa que já tem menos para consumir, o produto aumenta, ela consome ainda menos. Então a gente entende que a curva de inflexão, de transformar esse círculo vicioso num círculo virtuoso, passa por um estado de governo cortar tudo que não significa nada para a sociedade, despesas que efetivamente não estão agregando, ele tem que cortar, porque a despesa do Estado acaba sendo a despesa minha, tua, Fernanda, de todos nós. Então ele tem que efetivamente cortar isso e estimular o pequeno. O pequeno, principalmente o pequeno industrial, o pequeno varejista e o pequeno prestador de serviços, esses 3 pequenos, que são as micro e pequenas empresas, elas têm que ser ajudadas. Hoje, se tu falar com um empresário pequeno, lá que tenha a tabacaria, que tem a loja na esquina, que tem a farmácia, que tem a franquia, for perguntar para ele, ele vai dizer que ele quer vender o negócio, ele quer dar o negócio, ele não quer mais, ele desistiu. Então é esse cara que é a locomotiva de qualquer processo de desenvolvimento em qualquer país do mundo. Esse é o cara que a gente tem que ajudar. Então o governo tinha que dizer o seguinte, ok, eu vou fazer isso com essa mão de cortar, de melhorar a minha situação, mas eu vou pegar esse pequeno e vou ajudar. Com linha de crédito, com desoneração e com desburocratização. São as 3 coisas que matam. Um pequeno varejista no interior do estado, ele está sendo açoitado pela execução de uma cobrança tributária e ele não aguenta mais isso, né? Ele está ali, está o oficial de justiça na porta querendo fazer o arresto do carro e aquilo ali é uma coisa que para ele tira toda a energia e a chance de ele dar a volta. Então o que a gente entende é que o Estado tem que seguir com as mãos de tesoura numa das mãos, mas com a da outra mão ele tem que saber fazer o afago, o carinho, o incentivo para esse cara que é o pequeno. Porque é esse cara que ele se mexendo, a economia se mexe. Agora, é ideia de um governo nacional fazer isso, ou é a ideia de um governo nacional continuar sendo ele o grande Estado e o provedor de tudo e de todos, para que ele seja alguém a ser mantido?
Então essa é uma pergunta que a sociedade tem que fazer. É esse modelo de governo que a gente quer, né? Um modelo que ele é um pouco mais voltado à ajuda, ao subsídio, mas que não gera nada em troca, ou a gente quer um governo que determine que as pessoas é meritocrático e que quem não trabalhar bem não vai receber bem, e quem trabalhar bem vai receber bem, quem produzir vai receber bem. Então acho que essa que é uma pergunta que a gente tem que se fazer enquanto nação e também enquanto Estado. Né? Acho que o estímulo que a gente pode dar ao governador Sartori é que olhe pelo pequeno. Né? Ele representa a grande massa de empregos e representa nada de receita. Ele representa 4% do total arrecadado de ICMS e representa 50% dos empregos. Se eu pego esses 4% do que ele representa de ICMS e eu ajudo, eu reparcelo, eu financio, eu tiro o imposto de fronteira, eu ajudo esse pequeno, eu dou para ele e ele vai querer. E aí ele querendo, eu tenho a metade da população empregada. Eu já estou num passo e esse cara incentiva a indústria e aí eu faço uma curva de inflexão. Então a gente acha que é por aí. O quanto isso vai demorar para nacionalmente ser o caminho, talvez um pouco mais. Então parece que tem que haver uma mudança de cultura mesmo, de quem está pilotando, para que isso mude e volte a dar esperança para quem produz. A gente compartilha desse sentimento e a esperança eu acho que não pode ficar apagada no meio de tudo isso. A gente tem sim que fazer o dinheiro se movimentar, o dinheiro vivo, e que o comércio possa alavancar e as pessoas possam sair também dessa situação que compromete família, vida, o consumo faz parte do nosso dia a dia. E em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então tem que ficar esperto. Tá aí, obrigada a todos vocês, e é um assunto que faz parte da nossa realidade. Espero que essa realidade possa se mudar e mudar para melhor.